Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Era Uma Vez Podcast, mais um episódio inédito, incrível, com grandes especialistas brasileiros e às vezes não brasileiros também, sobre experiência do cliente e afins. Este podcast e este podcaster que vos fala já tem mais de 200 mil visualizações no YouTube. Estamos no Spotify e distribuindo para todas as plataformas de podcast. Então, nos siga por lá, nos siga também aqui no YouTube, vá lá no nosso Instagram e fique ligado em todas as novidades, que toda semana tem alguém muito legal, muito especial, falando sobre negócios, experiência do cliente, experiência do colaborador. Eu tenho certeza que você vai curtir cada vez mais. E neste episódio, nós estamos cada vez mais subindo a barra, subindo o nível, porque hoje estamos com ela, que por enquanto está na Souvenir, mas não porque ela vai sair da Souvenir, não, 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 não. Quer saber mais? Fica aqui. Ela que é Customer Experience Consultant, porque a gente gosta de termos em inglês. Naomi Tatekawa. E eu tive que treinar seu sobrenome. Seja Verdade. muito bem-vinda ao Era Uma Vez Podcast. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Maravilha. Antes de falarmos sobre o que a gente veio falar aqui, a gente vai falar de carreira, como que você vê CX, o que que você não gosta que está acontecendo no mercado de CX, que eu já peguei um negocinho aí. Você sabe que experiência do cliente é muito mais do que só o cliente, né? A gente tem falado hoje sobre experiência do colaborador, e aí eu acredito que é muito mais do que isso, é sobre experiências humanas. Uhum. É quase que uma aula de psicologia trabalhar com a experiência do cliente, porque a gente entende que o ser humano tem padrões de comportamento e tudo mais. E eu reclamo muito, por exemplo, eu vou para alguns eventos e ninguém pensa na experiência do palestrante, por exemplo. Todo mundo focado na experiência do visitante, de quem está assistindo o evento, É. e esquecem, às vezes, da experiência do palestrante. Mas aqui, Naomi, a gente não esquece da experiência do nosso convidado, e é por isso que nós temos um presente para você, que não deve mais ser surpresa, porque todo mundo que vem por aqui já ganhou o seu. Temos uma mini Naomi Ah. para popular o seu escritório. Ai, que lindo. E você pode ver que tem uma roupa sua, é uma roupa que você usa, Sim. que foi a gente tem uma stalker profissional, que verifica e vê todas as suas atividades na internet, consulta seu CPF, score no Serasa e faz essa obra de arte para que você olhe para a sua mesa e você lembre da gente nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos. E espero que você tenha boas lembranças desse podcast. Já tô tendo, Bruno. Muito obrigada pelo carinho. Pode deixar Muito aqui? pode deixar, Deixar aqui. que aí você a mini Naomi nos assiste Vai ficar também. olhando? Então vamos direto ao ponto. Vamos. Como que você caiu nesse mundo de CX que não tem faculdade, que não tem universidade? Agora começaram a surgir umas pós-graduações que Uhum. como é que você veio parar aqui nessa loucura? Bruno, eu caí muito de paraquedas, eu acho que como a grande maioria. Bem-vindo ao clube, né? Exato. Eu caí de paraquedas, mas muito numa metodologia chamada cliente misterioso, há uns 12 anos atrás, Mystery Shopping, que era uma empresa americana. Então eu me formei em relações internacionais e tinha uma vaga para essa empresa que precisava ser a pessoa precisava ter falar inglês e espanhol. Então eu falei: "Inglês e espanhol tenho, não sei o que é mystery shop", eu não sabia, e fui me candidatar. Chegando lá, começou essa minha inicialização, porque era avaliar padrões pré-estabelecidos para gerar uma melhor experiência, só que há 12 anos atrás não se falava em melhor experiência, então não falava, assim, experiência do cliente, CX, né. Então foi ali que começou, depois eu acabei indo para a GFK, trabalhei na área de Customer Experience mesmo, era uma área que fazia experiência do cliente para empresas que queriam fundar áreas de experiência do cliente, então eu fiz projetos de experiência do cliente para empresas nacionais, internacionais, grandes redes de fast food, concessionárias, foi quando eu caí realmente, aí eu comecei a estudar metodologias, comecei a estudar bastante, pesquisas, e acabei migrando, cada vez mais me aproximando a experiência do cliente, e a minha grande maior formação quando eu penso no meu profissional foi em instituto de pesquisa. Então eu passei pela GFK, passei pela Ipsos, sempre trabalhando com metodologias de CX, mas chegou um momento na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu decidi migrar para o lado de lá, que como o instituto eu entregava o projeto, eu não sabia o que acontecia da porta para dentro.
e eu que decidi migrar para o lado de lá, queria ver o que que acontecia realmente com a experiência do cliente dentro de uma empresa. Foi quando eu entrei na Subnew. Na Subnew eu entrei já vão fazer faz um pouco mais de 4 anos, e eu entrei realmente com esse propósito de levar a cultura de CX para dentro da empresa, quebrar silos, colocar todo mundo na mesma página que a experiência do cliente. Então, num resumo muito simplista, ao contrário de algumas pessoas que começam em atendimento e depois migram, eu realmente comecei já em metodologias de experiência do cliente. Que eu acho que é o que falta hoje, a gente tem muita gente falando de atendimento, Sim, que é importante sim. e faz parte do CX, mas porque tem muita gente falando, cria-se um tabu de que experiência do cliente é atendimento. O que que você diria para alguém que chega para você e fala assim: "Ah, não, eu trabalho com CX, atendimento"? Não é. Não é CX, não é só atendimento. CX é muito maior do que só atendimento e quando a gente fala isso não é menosprezando atendimento, que às vezes passa essa ideia algumas falas das pessoas de CX, né. Atendimento é uma pilastra muito importante para a experiência do cliente, mas é uma de diferentes outras que também compõem o ecossistema de experiência do cliente. Então esse endesamento que teve agora de ligar uma coisa com a outra, aí mora o perigo da onde que a gente está caminhando para a experiência do cliente, porque a gente não tem hoje um total conscientização e padronização do que é a experiência do cliente, e eu tenho conversado bastante defendendo que se a gente não realmente parar para experiência do cliente é isso, isso e isso, ou vai cair em desuso, ou vai cair em descrédito a experiência do cliente. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que, pelo menos eu enfrentei isso no Hopi Hari, onde fica a CX? Né, fica debaixo de qual diretoria? Eu coloco embaixo de marketing? Eu coloco debaixo eu crio uma diretoria própria? Eu acredito muito que CX está interligado com absolutamente todas as áreas. Eu acredito que CX é a cola entre as áreas, porque é o que vai juntar para criar alguma coisa para o cliente, para que ele tenha de fato uma Sim. experiência, adequada. Para você, o que é a experiência do cliente? Experiência pra vou falar eu como uma profissional de dentro para fora e depois eu posso falar de fora para dentro. Eu acho que a experiência do cliente quando você está dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, como no meu caso, experiência do cliente é você conseguir quebrar silos para gerar uma melhor experiência para o seu cliente, seja ele qual for. Então, acho que o grande papel é esse de quebrar silos que existe. Então, independente da cadeira e do local que você estiver, você tem que, junto com as outras stakeholders do seu convívio, orquestrar uma melhor experiência do cliente e todo mundo saber que no final do dia, todo mundo trabalha para isso. Independente da área que você estiver, você quer ver o seu cliente na ponta final. Ter uma boa experiência. Então, seja desde aquela pessoa que vem aqui e traz pra gente um copo de café, algo parecido com isso, que está gerando uma melhor experiência para o colaborador, que gera uma melhor experiência para o cliente. Então, isso eu acho que é um papel muito importante do que é a experiência do cliente dentro de uma empresa. Ter essa clareza de que é a quebra de silos dentro da sua organização. E essa é a sua ideia de ser X de dentro para fora Isso. e de fora para dentro? De fora para dentro, eu como consumidor, experiência do cliente, para mim é eu ser não talvez surpreendida, que nem sempre eu vou ser surpreendida, mas que eu tenha minimamente aquilo que foi acordado entre eu e a empresa. Ah, mas você tocou num negócio que eu adoro. Vamos pra polêmica então, já que eu nem ia falar sobre isso. Na LinkedDisney, né, você É, conhece a sim, LinkedDisney, quando aparece um novo especialista em experiência do sim, cliente, do bueiro todos os dias surgem uns 300. sim, E como a gente não tem uma universidade, uma pós-graduação ainda que seja referência, não tem nada que determine se você pode ou não pode ser e tá tudo bem, sim, aceitamos todo mundo. Mas todo dia chega alguém falando de encantamento. E aí essa palavra virou quase que sinônimo de experiência do cliente. sim. "Ai, o meu objetivo é encantar o meu cliente". Eu sou muito advogado da causa de que nem sempre o encantamento Uhum, é uma boa ideia, às vezes não. E eu sou muito mais a favor do cumprir o combinado. sim. Eh, qual que é a sua visão sobre esse florescimento da galera do encantamento a todo custo? Eu acho que, não só acho, mas eu penso muito que as pessoas pegam algumas palavras, alguns termos e ficam propagando incansavelmente. E
alguns anos, encantamento foi essa palavra, né. Que é mais É fácil, mais né. fácil. E às vezes a pessoa nem sabe o que que é encantamento. Se você parar para pensar, encantamento, se você já está num hotel 5 estrelas que o combinado dela, do hotel 5 estrelas, é te gerar uma experiência fantástica, com tudo aquilo. Como que você consegue fazer mais do que isso e ser encantador? Porque encantador é você fugir do óbvio, fugir do que é pensado, fugir do acordado. Então tem algumas situações que realmente não é possível, ser esse encantamento. Então eu acho que às vezes as pessoas usam essa palavra encantamento e nem é isso que está sendo acontecendo mesmo. É só estar falando, você está cumprindo o seu acordado e você está colocando o nome de encantamento. Não, encantamento é quando você vai muito além, você surpreende, você gera aquele não esperado. Então, e eu acho que eu concordo muito com você, eu acho que é muito pela essa pegada de Disney. Era essa palavra que eu ia falar. É. Essa pegada de Disney só que assim, se a gente parar pra pensar friamente, a Disney ela foi pensada pra entregar o que ela entrega. Ela não tá entregando mais em muitos momentos não, são raros os momentos que ela entrega mais. Então, eles pegaram o combinado da Disney e gera isso. "Ah, encantamento, encantamento, encantamento", não. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de usar essa palavra e pensar, colocar o pé no chão e falar: "Eu vou entregar o que eu tô acordando, o que eu prometi para o meu cliente, o que eu, fiz o acordo com ele". Acho que já estava ótimo já como experiência do cliente. Não, eu acredito exatamente nisso que você falou. A Disney é maravilhosa, Sim. não tem como negar, e aí a gente teve alguns anos atrás o grande sucesso do livro O Jeito Disney Uhum. de Encantar Clientes. E aí surgiram 400 milhões de cursos Sim. de encantamento de cliente, 400 milhões de palestrantes sobre isso, e não é uma crítica, eu vim desse meio, né, e aí depois eu entendi que eu não queria ficar junto com essa galera, Sim. e a e eu tenho gente muito boa, tá, e eu posso citar nomes. Por exemplo, a Jaqueline Gomes, que tem uma parceria gigantesca com o Disney Institute, é a única imersão que homologada pelo Disney Institute, e a galera vai lá e aprende, tá tudo certo, Uhum. né, tem gente boa, mas quando você deixa a coisa muito popular, todo mundo quer beber da fonte, Sim. todo mundo quer falar sobre, e aí você acaba descaracterizando as coisas. Eu acredito que o grande desafio da Disney hoje é justamente esse. Ela promete tanto que fica difícil de você encontrar primeiro a expectativa do Uhum. cliente e depois você passar dela. Sim. Então, eu falo que a Disney tem um baita problema aí, porque, pra ela conseguir ao menos chegar na expectativa, é um baita trabalhão. Para encontrar o encantamento, pior ainda, Exato. É raro, são raros momentos que ela vai conseguir. porque a pessoa já vai para lá esperando. Por outro lado, e até a gente já convidou, vai estar num dos próximos episódios, o Leandro Rigon, ele é dono de uma fábrica de caixões. E aí eu fui dar uma aula de experiência do cliente para os alunos dele, que é a galera das, funerárias. E eu falei para eles: "Cara, vocês estão no mercado difícil, claro, mas no mercado que é mais fácil entregar a experiência, porque ninguém espera nada". Exato. Na minha visão é quanto mais baixa a expectativa, mais fácil é para você entregar o tal do encantamento, que não vai ser felicidade, no caso da Sim. da funerária, mas que vai, fazer a pessoa se sentir melhor no final das contas, né. Um aconchego diferente, né, um carinho diferente, Exatamente, aí é encantamento. exatamente. E eu acredito que encantar errado é um erro estratégico, porque aí você aumenta a expectativa para a próxima interação, para o próximo ponto de contato. E aí como você veio de um lugar de pesquisa, eu estou há algum tempo estudando e tentando achar, até criar um NPS 2, Uhum. um uma métrica que considerasse a expectativa do cliente na hora de medir a experiência. Me conta um pouquinho como é que é lá do outro lado, o lado onde você começou, nos institutos de pesquisa. Quando a gente pensa em pesquisa, ainda mais no instituto, é muito pelo menos alguns anos atrás, agora está melhorando um pouco com a inteligência artificial, era muito frio, né, quando a gente pensa em um NPS de uns 5 anos atrás, quando surgiu, 6, 7 anos atrás, era muito frio, era de 0 a 10 e pronto. As pessoas às vezes não davam nem importância pelo aquilo que estava escrito. Então, às vezes, nem tinha caixa aberta para você escrever o porquê que você estava dando aquela nota, alguns anos atrás. Realmente houve uma evolução da métrica junto com a evolução da nossa área. E eu acho muito interessante você trazer esse ponto de
eu queria saber a nota também da expectativa da Isso. pessoa, porque tem expectativa que você nunca vai chegar. A pessoa tá com aquela expectativa na cabeça que não é culpa da empresa não atingir, né. Então eu não vi isso, algo parecido com isso ainda hoje, nem quando a gente pensa em instituto, não vivi isso, mas eu acho que quem conseguir fazer esse casamento, esse match aí, vai encontrar uma boa saída da experiência do cliente. Quem sabe a gente chega lá, Quem sabe? não sei. E é muito engraçado quando você vê quando surgiu o NPS, há alguns anos atrás, muitos anos atrás já, Sim, foi com o eu não lembro o nome do cara que criou, mas ele criou um livro, né, que é A Única Pergunta que Importa, alguma coisa exato, assim, e aí o NPS virou febre, aí a galera começou a aprender a enviesar NPS, né, exatamente. "Ah, é o 10 que me ajuda", e tudo mais. Então, já que a gente já falou do instituto de pesquisa, vamos pra Souvenir. Como é que você chegou na Souvenir e quais foram os desafios que você encontrou com a experiência do cliente lá? Porque, por mais diferentes que sejam os nichos que a gente vê por aí, então, puxa, já vi funerária, Sim, já vi turismo, eu estive agora palestrando para o pessoal do judiciário brasileiro, eu fui para o Tribunal Superior do Trabalho, fui para o TSE, e a galera queria falar sobre a experiência do cidadão, do servidor, um negócio que eu nunca pensei que existia. é. Mas eu nunca estive no mercado de tintas como é. O mercado de tintas eu digo que é um grande desafio. O porquê? Porque tinta é uma coisa muito técnica, as pessoas sabem às vezes a cor que quer, algo parecido, mas não sabe as nuances que tem você escolher uma cor, que tem de repente a luz muda do que você viu, o jeito que o cômodo que você vai pintar muda. Então, tem algumas nuances que quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente tem que tentar precaver. Mas quando a gente olha para dentro da empresa, indústria, Souvenir como um todo, é uma empresa enorme quando a gente pensa em indústria. Tem diferentes áreas ali que não necessariamente se conversam ou se conversavam. Então era muito, ainda mais que a gente tem na Souvenir a parte da fábrica e a parte do escritório que fica marketing, vendas, então tem uma distância ainda geográfica, um pouquinho geográfica entre elas. Então, esse era o grande desafio quando eu cheguei na Souvenir, tentar diminuir essas esses silos e esses distanciamento que existiam entre as áreas. E o porquê que isso foi extremamente importante? Porque às vezes a área A estava fazendo alguma coisa, até pensando na experiência do cliente mesmo, mas a área C não sabia que estava fazendo aquilo, e aquilo ia impactar no que ela está fazendo também. Então tinha muita falta de sinergia em alguns momentos. E foi realmente quando, criou-se essa área de experiência do cliente há 4 anos atrás, que eu cheguei para trabalhar na área, foi que a gente percebeu as dificuldades que eram as áreas não se conversarem, o quanto impactava um no outro. E não só na experiência final, quando a gente pensa no consumidor, o quanto impactava a gente dentro mesmo como Souvenir. Quanto dinheiro era gasto em retrabalhos, em reprojetos, em travamentos de alguns processos por causa de uma área e outra. Então foi um grande desafio, acho que é um grande desafio até hoje, trabalhar na Souvenir, realmente nisso de quando eu penso interno, quebrar silos, e quando eu penso externo, a gente tem 2 stakeholders super importantes, que são os pintores e o consumidor final. A Souvenir não vende para consumidor final, então nosso negócio é B2B, mas quem compra a tinta no final do dia é o consumidor. Então a gente tem que olhar para o consumidor e tem que olhar para o pintor, que é quem faz indicação do nosso produto. Então a gente pensa em experiência do cliente minimamente para 3 públicos, que é o nosso cliente, que são as lojas que compram, as revendas que compram, os pintores e o consumidor final. Então no meio dessas 3 personas, a gente tem que encontrar um equilíbrio para uma ação não impactar na outra também negativamente. Foco no cliente, espera aí, quem? Exato. A primeira pergunta é quem? Então deixa eu tirar uma dúvida então, porque para mim a grande barreira é justamente quebrar os silos Sim, e você fazer as áreas conversarem. Então, você não consegue implementar CX se a empresa tiver uma cultura tóxica, sim. ou você vai implementar o CX de uma maneira bem precária. E aí você tem que chegar, você que veio para fazer CX, você tem que chamar o engenheiro, você tem que chamar o cara técnico, o químico, Sim. falar: "Amigo, ó, eu preciso disso, disso e disso". E aí ele vai vir com 1 milhão de desculpas de: A "Não dá, não posso, assim é a regra da física, assim é a regra da química". Como que você fez
pro engenheiro químico conversar com a área de atendimento e conversar com o financeiro e fazer todo mundo se entender no final dessa história. A grande sacada que eu tive ali na Souvenir é que é uma área pequena na Souvenir ainda, CX, e por ser muito grande, eu precisava de pessoas que falassem por CX também nas áreas delas. Então foi quando a gente começou há 4 anos atrás também, foi quase quando eu cheguei, um programa de embaixadores, de CX lá dentro da Souvenir. E a gente pegou pessoas de diferentes áreas mesmo. Então tem pessoas de qualidade, pessoas de supply, produtos, comunicação. Então, somos hoje em 30 pessoas e de 30 diferentes áreas. Então acho que Tá. isso foi extremamente importante, porque uma coisa sou eu, Naomi, que estou ali no escritório do Morumbi sentada, e para o químico falar alguma coisa. Eu passei, mas tá, mas quem é você? Apesar de ser da mesma empresa, ok, acontece. Você não sabe o que eu faço, você não Exato. entende. Outra coisa é alguém da área do químico estar lá com a gente também e ele levar. Então esse foi uma das grandes quebras de barreiras que a gente teve, fazer as pessoas se sentirem parte de uma coisa muito maior do que a sua área. Foi quando a gente começou a quebrar alguns silos, e muito importante foi dados. Não foi achismo da minha parte que eu estou falando para você que esse produto está acontecendo isso. São é isso aqui que está acontecendo, são esses dados. Então isso foi muito importante, mostrar com dados, mostrar realmente com a voz do consumidor: "Ó, ele escreveu isso aqui mesmo", então ele fazendo narrações, a pessoa fala assim: "Eu não imaginava que estava assim". Então é realmente mexer um pouco com o emocional, junto com o racional de dados, e ter pessoas importantes que as pessoas vão escutar dentro da área dela. Acho que esse foi um grande quebra de silos ali dentro. Se a galera em casa tá numa empresa que não tem CX, e pra mim foi um dos desafios, tá, eu cheguei no Hop Hari sem CX. Tinha uma grande área de marketing, mas CX, Uhum. né, não sei nem quem é. E eu entrei porque eu palestrei, aí a galera falou: vem cá". E aí a gente começou a falar de CX e de EX. Como que começa um programa de embaixadores? Quem tem que comprar a ideia? Como é que é o primeiro convite? Como é que é a primeira da onde saiu, pra onde vai, como vocês fizeram? Bruno, acho que na Souvenir foi muito tentativa e erro, e diferente das outras empresas, a gente optou muito de baixo para cima em vez de cima para baixo, que normalmente vem top-down alguma coisa, e as pessoas acabam comprando a ideia. Na Souvenir realmente foi formiguinha, do tipo de pensar assim, eu levei a ideia para minha chefe, minha líder até então, e ela comprou a ideia da gente fazer inicialmente. Ela falou: "Vamos". Depois de alguns meses que a gente foi mostrar para o board realmente da empresa, algumas coisas que a gente já tinha feito. Porque se você vai nessa expectativa de contar, ainda mais para quem não tem CX, né, você já chega no board, começa a falar: "Ah, eu preciso disso, 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 disso", e de repente não vai ver valor, e vai cair a sua ideia por terra. Então a gente realmente foi pelo caminho de: eu vou mostrar primeiro algumas ações que eu estou fazendo. Chamei foi tinha menos pessoas no começo, acho que eram 6 pessoas no começo, a gente mostrou realmente o que a gente foi fazer, e depois a gente subiu para o board com dados, com iniciativas, com alguns encontros que a gente já tinha. Aí, quando compraram a ideia foi mais fácil. Mas, eu acho que nesse momento foi muito importante conversar com as pessoas. E eu acho que eu sempre tive essa facilidade de transitar em diferentes áreas, até pelo por da onde que eu vim tudo isso. Então quando eu chegava para conversar, explicar por que era importante ter algum representante de produtos, falava para o diretor de produtos o porquê, que era uma reunião por mês só que eu ia tirar um funcionário, um colaborador dele da área, que ia ser muito maior. As pessoas foram se convencendo, e a gente está aí faz 4 anos, são poucos programas de embaixadores que duram 4 anos, e foram 4 anos interruptos, tá acontecendo desde então. Vitória. Então eu acho que isso um foi falando para o outro, foi mostrando, ai, e hoje as pessoas querem se tornar embaixadores, se sentem orgulho de serem embaixadores, e o próprio diretoria já vê isso como uma coisa bastante importante dentro da empresa. E aí, relações internacionais fez toda a diferença, né. Isso dá Esse papel de mediação e fazer as coisas acontecerem. Mas aí eu vejo 2 desafios que você enfrentou. Primeiro convencer bom, o board ficou para depois, Fico né, pra então depois. primeiro fazer, Sim, então aí já tem uma questão de autonomia, sim, né, então não acho que a cultura tem que bater para isso fazer,
para isso acontecer, aí você tem que convencer o dono da área, então provavelmente a direção ou a gerência, e depois convencer a galera, porque às vezes eu falo: "Não, pô, eu tô tão atolado aqui, tem um monte de coisa para fazer, e aí você quer me tirar para uma reunião para falar de CX, faça-me um favor". Qual foi a estratégia primeiro para convencer o líder, Sim. e aí ele fala: "Tá bom, vai lá, tenta aí". E para convencer a galera de que isso era importante e que teria um impacto no trabalho dela? O líder foi não sei se foi o mais fácil, mas acho que boas conversas fizeram com que eu conseguisse conquistar o líder. Foram boas conversas realmente, mostrando que é uma tendência, tudo isso. O líder gosta muito de ver que é uma tendência, né, você traz que não quer ficar de fora. É o FOMO, né? Exato, É o FOMO, Fear of Missing Out, não, eu não quero estar de fora. exato. Aí foi muito nisso. Agora, os embaixadores, a gente teve uma estratégia sempre de encantamento, por exemplo, apesar da gente não gostar de falar disso, com Não, pode falar, só tem que ser de verdade, né? foi sempre uma proposta assim: "Eu não quero que sejam 2 horas pesadas no seu dia a dia". Então, em todos os nossos programações, tinha uma parte cultural, de explicar o que é cultura de sexo, tinha uma parte de ensinar o que que era métricas, ainda mais no começo, que eu acho que é importante colocar todo mundo na mesma página. Trazer cases de outras empresas, inclusive você foi um dos cases, que a gente levou. E isso foi fazendo as pessoas abrirem um pouco a mente, ver que não era uma coisa tão chata estar ali. E junto com isso a gente foi colocando vivências reais no caminho. O que que são vivências reais? Tinham encontros que a gente escolhia locais, a gente escolhe locais realmente, de grande repercussão de experiência do cliente que tem aqui, a gente passa uma tarde. E fora, é uma tarde para você viver, sentir aquilo. Então a gente já foi, numa vinícola que tem ali em Pinheiros, por exemplo. Então a gente viu o processo, como que era fazer um vinho lá dentro, como que gerava a experiência do cliente para eles, e depois a gente acaba tendo uma troca, tudo isso. E isso acho que foi dando mais vontade para as pessoas participarem, que elas perceberam que eu estou aprendendo sim, eu estou levando os resultados da minha área, mas eu estou vendo algumas situações que eu não viveria se eu não tivesse nesse grupo. Eu não viveria se eu não tivesse fazendo parte dos embaixadores. Aí foi quando a gente começou, a ganhar mais tração mesmo. E hoje a galera quer participar. Quer participar, todo mundo quer participar. E como é que vocês selecionam hoje os embaixadores? Tem uns que são já desde o começo, que estão com a gente, E mas bate o pé e não quer sair? bate o pé, não quer sair, que eles viram que é legal. Eu falo sempre: "Depende, é legal ser eco, gente". E outros que estão chegando, a gente sempre pensa que tem que ter autonomia dentro da área dele. O porquê autonomia dentro da área dele? Porque o que ele escutar dentro do nosso fórum, ele tem que ter autonomia de levar para a área dele. Um multiplicador. Exatamente. E contar o que está acontecendo. E dentro das áreas, ter alguém de CX que pelo menos abra portas, isso já fez, já facilitou a resolução de algum problema, alguma questão que era urgente, precisava resolver, e aí você conseguiu um acesso maior para fazer a coisa acontecer? Muito. Eu acho até engraçado que quando tem algum problema muito latente, hoje já chegam na área de CX, falam assim: "Vai por você". Vai pela sua área, abre um hurdle, porque vai ter mais força. Então a gente já mudou de papel. Realmente a área de CX hoje, ela consegue ter muito mais poder de levar algumas dores, e essas dores são muito mais escutadas hoje realmente do que se fosse uma área isolada levando. E agora, e isso eu acho genial, e ver que isso funciona já é para você, querido, não tô falando pra você contratar uma palestra, tô falando pra você contratar um treinamento de CX, deveria, mas se você fizer dentro de casa e você começar só a mostrar para as outras áreas que aquilo é importante, já é um passo Sim, gigantesco. Você está 4 anos fazendo esse movimento com as outras áreas, e aí imagino que conversando com a mãe, né, que é a BASF, sim, por enquanto. sim. E aí depois de 4 anos, levou para o board falou: "Poxa, que legal, lindo, maravilhoso. Então, agora vocês são da Sherwin-Williams. E agora?". Agora a gente vai para outra casa, já foi tudo aprovado e agora é o momento de entender realmente, qual vai ser o nosso papel, como que a gente vai trabalhar, são 2 culturas diferentes, a gente sai de uma cultura alemã e vai para uma cultura americana. Então a gente sabe que tem grandes diferenças quando a gente pensa em cultura entre essas 2 empresas.
Só que o que a gente fez até hoje em Sex tá muito bem estruturado, eu gosto muito, tenho muito orgulho do que foi construído na Souvenir. Então, eu chego na Sherby, nessa nova casa, com bastante, tranquilidade em mostrar o amadurecimento que a gente teve. Não chegou as conversas ainda para saber como que funciona lá, a gente está nesse momento ainda, mas o que a Souvenir tem a oferecer, eu tenho certeza que é um bom negócio para eles também. Porque é muito louco, né, porque você vai tirar uma empresa de é uma empresa inteira, Sim, né, é um CNPJ. é um CNPJ, virou um Você pega um CNPJ. CNPJ e coloca dentro de outra casa, você não sabe ainda como é que isso vai acontecer, mas já tem uma estratégia por onde você vai porque, por exemplo, você muda de emprego, Sim. eu cheguei no Hop Hari, a minha estratégia foi: eu preciso ganhar os líderes, eu preciso que eles estejam do meu lado, para eu mapear a experiência do colaborador, para ver o que está ruim, para depois ver como é que é o impacto na experiência do cliente, porque a minha área era as 2. Eu criei uma área de experiências humanas, de experiências. E aí eu juntava essas 2. Quando é uma nova empresa, você chega sozinho e tenta ver o que vai acontecer. Agora, quando você é comprado, vai você e o time todo pra lá, tem uma galera que fica, porque é a BASF, você tem alguma ideia e aí você não vai conseguir falar agora se deu certo ou não, porque talvez seja só na sua cabeça. Mas qual que é o planejamento? O que que tá aí nos seus divertidamente falando que E você vai fazer agora? agora eu estou me estruturando muito, desenhando realmente, comprovando tudo que foi feito. Acho que isso é importante, não chegar só no discurso lá, ter dados, ter histórias, ter comprovações de tudo que foi feito. Então quando você chega já para uma empresa americana que eles são muito diretos ao ponto, e você consegue contar uma boa história do seu lado e querer saber a história deles, acho que você já vai por um bom caminho na conversa já. Mas é o que você falou, a gente foi vendido totalmente, a Souvenir ela foi vendida Integralmente. integralmente, as 2 fábricas, todas as pessoas, tudo, tudo, então foi vendido. Então basicamente a gente nesse primeiro momento, a gente permanece assim como Souvenir, acho que vai permanecer durante muitos anos, isso eu não posso ter certeza, eu não posso também fazer, eh previsões, mas, acho que durante um tempo vai ser muito parecido o jeito que a gente trabalha, porque a Souvenir é a maior do Brasil. E se juntou com a maior do mundo, né. Então quando a gente pensa aqui no Brasil, eu acredito que durante o tempo vai ser muito parecido com o que a gente está fazendo, o que a gente está seguindo, e só depois que eu acho que a gente vai ver realmente as mudanças, o que que vai acontecer quando tiver uma fusão daqui a uns anos muito mais consolidada. E se foi comprada, é porque foi visto o valor, Sim, né, uma empresa americana não ia comprar uma operação inteira se ela não tivesse planos, porque se ela quisesse ela pegava e criava uma marca nova e ia bater de frente com vocês lá na BASF, e ela achou que não dava para fazer isso, então é melhor pegar quem já faz, quem já sabe, quem já tem essa expertise e entregar algo de valor, algo valioso para o cliente. Lindo, maravilhoso. Saindo um pouco agora da Souvenir, da BASF, da Sherwin-Williams e do futuro incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer. sim. Eu acho que você tem que voltar aqui para depois contar como é que Depois foi te conto. essa integração, porque eu já estou curioso de saber como que você encaixa tudo novo num lugar novo, ou se não, se eles vão dar autonomia e falar assim: "Se vira aí, vai que é tua", seria lindo Seria. inclusive, né, vai mais fácil. Falando de profissionais de CX, você está na área há bastante tempo, para entender inclusive o que a gente já criticou aqui. Sim. "Ah, só fala de encantamento", ou acha que é atendimento. Hoje como é que você vê o mercado e os profissionais que estão atuando hoje em CX? A gente tem uma galera, entrando, toda hora tem profissional novo, o que é muito bom. A gente tem profissionais já consagrados como você teve no top 10 de vários prêmios. Agora você também foi indicado ao prêmio CSX Week, que eu também fui um dos jurados. Então, você já tem essa expertise. Como é que você enxerga esse mercado? Com bons olhos, a coisa está melhorando, tem coisa que tem que dar uma consertada? Eu enxergo com bons olhos, mas com ressalvas. Eh, eu tenho muita preocupação quando eu vejo, por exemplo, reproduções exacerbadas de falas, de falas, de falas de algumas pessoas falando de CX, e você percebe que é só uma
uma réplica do que foi dito lá atrás. Então a pessoa não se apropriou Papagaio. exato, o papagaio. Isso a gente tá acontecendo muito papagaio em CX. Eu acho natural quando uma área está crescendo, quando um termo está crescendo, está ganhando a relevância que está ganhando. Só que é nesses momentos que a gente tem que tomar cuidado, ainda mais as pessoas que estão chegando agora, de quem que eles estão consumindo informação. Porque tem muito coach já por aí de CX, muito Que coach, tristeza. muitas, falas que você fala assim Guru. exato, muito guru, muitas falas falam: "Não é bem assim". Cada ano a gente pega uma palavra para virar a palavra do ano, então já teve encantamento, que ainda permanece às vezes aparece por aí. Ano passado foi jornadas, tudo era jornada. Então, jornada de comprar pão, até jornada de abastecer meu carro, tudo foi jornada ano passado. E esse ano tá muito forte a experiência do colaborador. Então eu tenho a impressão que alguém ou as pessoas que estão um pouco mais tempo nesse mercado, elas começam a colocar umas ideias, alguns insights, e depois começa a réplica de réplica de réplica de réplica de réplica disso, incansavelmente. Então, aí tá o perigo, porque você não consegue separar o que é real, o que é fictício, quem que é realmente conhece CX, quem só tá reproduzindo, porque reproduzir é fácil, na hora que você senta na cadeira e tem que colocar na Em prática. prática, é outra coisa, é muito difícil. E eu acho que tem que a gente até falou aqui já hoje, tem que ter muito claro o que é CX, a gente tem que deixar muito claro. As pessoas ainda, falam em CX, mas são do call center, são do atendimento, às vezes a gente vê até vagas, às vezes, sendo, colocadas, que falam que líder de CX", você vai ver não, é um líder de atendimento ao cliente. Então são esses tipos de padronizações que eu acho que precisa sim, e a gente começar a pensar nisso para ontem. Essa é a verdade. Não, eu concordo, você falou uma coisa que eu não tinha pensado, eu estudei CX, e o meu primeiro case de CX foi, adivinha? A Disney. Sim. Eu fui estudar no Disney Institute, e aí quando você sai de lá, você sai falando: "Nossa, é muito fácil. Se a Disney faz, eu posso fazer". E aí o discurso fica bonito. E aí eu comecei a me considerar um especialista Disney, de jeito Disney pra cá, jeito Disney pra lá, até que eu me vi dentro do Hopi Hari, numa operação real, com dores reais, com colaborador reclamando de sol na cabeça, com cliente reclamando de fila, com gente entrando no Reclame Aqui e falando horrores, teve um dia que deu um pau na rede elétrica, e aí a gente teve mais de 2.000 pessoas no Reclame Aqui em um dia. Olha que desespero. E aí eu me vi, eu falei assim: eu não tô pronto, eu não tô preparado". E aí você começa a ver que o dia a dia da operação de CX é muito mais complexa. Aí você entende: "Ah, eu preciso trabalhar com meus colaboradores para eles entregarem uma melhor experiência". No atendimento, não, quando ele tá com a pessoa lá. Ah, tem atendimento? Tem o cara do fast food, tem o cara da atração, mas tem o cara da segurança que tá passando no meio do parque e alguém pede uma informação. Tem a galera que tá ligando, tem a galera que faz a ambientação do parque. Sim. É muita coisa, você começa a pirar o cabeção e você fala: "Legal, tem um monte de CX de palco", e acho que tem que ter mesmo, Tem. pra popularizar, e tá ficando popular, cada vez mais popular. Sim. O meu medo, e aí quero saber se você compartilha comigo do medo. Eu sou formado em marketing também, eu tenho um MBA em marketing pela USP. E aí você vai olhar para o mercado, para o marketing em si, e você vê como tá. Sim. Marketing digital, não, você vai ficar milionário, você vai fazer 6 em 7. Assim, admiro demais o Érico Rocha, que trouxe esse negócio pra cá, mas acho que ele é um grande culpado em transformar o marketing em algo que ele não é, né, porque hoje marketing virou enganação, Sim. virou, eu vou usar um gatilho mental, Uhum. e aí o gatilho mental vai te induzir, e é uma loucura. Meu medo é que CX vire o marketing digital daqui a 5 anos. Você acha que a gente corre esse risco? Muito, Bruno. E eu acho que 5 anos você foi até bondoso. Eu acho que em menos tempo. Se continuar as coisas do jeito que estão, eu acho que a gente tá indo pra um caminho que pode ser Ano que vem, eu acho que a gente pode correr um risco aí de levar realmente a sério algumas coisas CX. qual você acha que é o risco prático? Ou seja, o que as empresas vão acabar enfrentando? Porque hoje, o que eu vejo tem empresa contratando
consultoria de marketing, contratando profissionais de marketing, Sim. chega lá Não e não sabe o que que é marketing de performance. exata. Chega lá e não sabe quem foi Philip Kotler, Uhum. o que é assustador. E aí você começa a ter resultados pífios. O que que você acha pior? Não ter CX ou ter um CX, deixa eu achar uma palavra boa, eu ia falar bosta, mas não é uma palavra bosta. Eh, ter CX ruim ou não ter CX? Eu acho que o pior é ter um CX ruim. Por quê? Porque se você está dentro de uma empresa, você foi contratado para fazer CX e você chega, você não sabe nada ali, porque você no LinkedIn era muito bonito, né, no LinkedIn você falava de tudo, você era inspiracional, só que na hora que você sai do inspiracional para virar resolutivo, você não consegue. As empresas nesse momento que você tem uma área de CX que não funciona e só dá gastos, o que que ela vai fazer com você? Vai cortar a área e nunca mais vai contratar, nunca mais vai abrir, porque ela fala assim: "Ah, mas CX é Você ineficiente". queima o mercado. Você queima o mercado. Então é mais fácil não ter do que ter um ruim, porque você assume: "Eu não tenho". Outra coisa você vai: "Eu tenho", tá gastando dinheiro ali e Eu tenho uma teoria. A minha teoria é: o marketing promete, o CX entrega. Então, inevitavelmente, talvez a empresa não tenha uma área de CX, sim, o que eu acho um erro. sim, Mas CX ela tem, a uma percepção o cliente tem. sim, "Ai não, eu não", tem. Pode ser que seja ruim, pode ser que seja boa por pode ser que seja boa por engano, pode ser que seja boa sem querer, mas existe essa relação que a gente falou de expectativa e sim. entrega, de prometer e entregar. Onde você colocaria CX? Sei lá, você chegou na Souvenir, você chegou agora, Uhum. não tem CX, você tem que tomar a decisão. Vai ficar embaixo de marketing, vai criar uma diretoria nova, vai fazer o quê? Eu defendo que tem que ser uma diretoria nova, porque como a diretoria nova, uma caixinha separada de marketing, separada de venda, separada de operações, de supply, ela consegue realmente ter o mesmo poder do que as outras. Porque se você está embaixo de marketing, de vendas, eu já vi alguns casos estar embaixo de supply também, você sempre vai estar atrelado àquela área. Então, de repente, se você está embaixo de supply e você vai falar com marketing vai falar assim: "Ah, mas você Você é tá supplier. supply". Então eu defendo isso. Se puder ter uma apartada, ter uma gerência única, eu acho que faz muito sentido. Se não puder, Se eu não ia perguntar isso, mas se não puder, coloca onde? Qual que é o lugar menos pior pra colocar CX debaixo? Eu tenho uma opinião, mas eu não vou falar, vou deixar você falar primeiro. atualmente, por exemplo, na Subnews eu fico embaixo de marketing. O grande guarda-chuva é marketing. Funciona, funciona bem, eu acho que é um caminho também, eh, de estar em marketing, mas de repente tem que estar mais atrelado, dependendo da empresa que a pessoa trabalha, mais atrelado onde tem dores também, que é um jeito de dar mais rapidez para a solução de algumas dores. A minha teoria é essa também, eu acho que o melhor lugar pra estar, já que tem que estar debaixo de algum lugar, Sim, é marketing, justamente por essa relação de promessa e entrega, porque sim. aí é a primeira porta que você vai falar assim: "Amigão", sei lá, por exemplo, no Hop Hari, eu tô prometendo uma experiência XPTO, eu tô prometendo: "Ah, compre o passe VIP e não tenha filas". Aí a pessoa compra o passe VIP e tem fila, eu tô prometendo um negócio, eu não tô entregando. Onde tá a dor? Na droga da promessa. Sim. Então você promete menos. E eu fiz isso num restaurante, deu tão certo, que foi, a gente chegou no restaurante lindo, maravilhoso, comida gostosa. E aí, muita reclamação no Reclame Aqui. E aí a gente abriu o cardápio, e no cardápio estava lindo. Os produtos eram todos photoshopados, todos irreais. E aí eu falei: "Vamos piorar o cardápio". O dono falou: "Você é maluco". Eu falei: "Não, eu tô falando sério, não tô falando pra você deixar feio, mas tira a foto do produto real. Isso aqui não existe". Você já viu a galera usando no iFood foto da comida feita pelo ChatGPT? Sim. E a descrição também, né. Aí, traço, não sei o que lá. E aí a gente piorou o cardápio, a gente piorou o cardápio e funcionou. O lanche já era gostoso, já era bom, e aí a gente conseguiu melhorar a percepção, que é uma coisa, vamos falar de Disney, que a Disney fala na hora de prometer. Sim. A fila, 50 minutos, vai por mim, tá 40, tá 45, tá menos que isso. Aí você entra na fila que você já aceitou os 50 Sim. minutos e você passa 40 e fala: "Nossa, foi Maravilhoso. maravilhoso, foi incrível, foi lindo".
Então eu acho que o marketing é o melhor lugar para se estar, já que você tem que estar Sim, é um em algum lugar. E eu vejo que nas maioria das empresas que eu dou uma cutucadinha lá, eles estão debaixo de marketing, que a gente saia depois, né, que vire uma diretoria à parte, sim. tomara que aconteça. Deixa o último exercício desse, porque eu gostei desse ponto. Que argumento você daria para o board para falar, e talvez seja agora uma grande oportunidade, Sim. já que vocês estão debaixo de marketing, e falar assim: "Me deixa ter uma diretoria". Não necessariamente você para pedir uma promoção, mas deixa a CX ter uma diretoria. Que argumento você daria? De maior autonomia, porque pode acontecer de por você estar em marketing, algumas dores que você encontra do próprio marketing sejam levados um pouco mais soft, porque você está embaixo da mesma diretoria, tudo isso. Então acho que eu sempre vou defender e já está no meu material para falar sobre a empresa, levar essa defesa de que você ganha mais autonomia e você consegue brigar de igual para igual. Ótimo. Anotado, viu? Você quer criar uma diretoria nova, quer dar um gás, esse é o argumento para tentar se libertar das amarras das outras áreas. E a gente vai caminhando para o final da nossa conversa, e aí a gente está falando de mercado, Sim. de carreira. Que você diria, qual seria o seu conselho para um novo profissional de CX? E nessa resposta, gostaria que você colocasse algum profissional de CX que você admira. Para o novo funcionário, então, novo colaborador, novos profissionais de CX, eu sei que é batido, mas eu acho que é importante a gente pensar sempre em resiliência. Eu acho que é uma grande característica dos profissionais de CX. E quando eu falo resiliência, é porque a gente sabe que vai ter muitas portas fechadas, muitas vezes que a gente não consegue comprovar em valores financeiros algumas coisas, e não só por isso a gen não está certo o que a gente está falando. Seria lindo se tudo tivesse rocks, né. Seria lindo se tudo tivesse rocks, mas nem tudo é possível. Então, quando eu falo resiliência, é nesse sentido de que, para cada milhares de não que você vai levar, se você levar um sim que melhora a experiência do cliente, realmente, você fez muito bem o seu trabalho. E eu acho que uma outra grande característica que tem que ter é você saber transitar entre as áreas. Se você for um profissional de CX que não consegue ter essa facilidade de transitar, ainda mais que a gente leva, às vezes, más notícias, né? Se você não tiver essa tranquilidade em ser essa pessoa, talvez a sua carreira possa ser impactada em algum momento. Acho que são os 2 pontos, eu acho que devem ser considerados. Então, quem está querendo entrar, acho que vale a pena procurar alguns cursos que possam levar a isso. Não só cursos conceituais de CX, mas alguns outros soft skills que você pode trabalhar também, para exercer esse cargos. E profissional, acho que profissional tem um monte, Bruno. Acho que profissional tem bons profissionais. Você é um bom profissional, não porque eu estou na sua frente. A gente se Obrigado. conheceu acho que um pouco mais de 1 ano atrás. É uma pessoa que eu sigo bastante, eu gosto. Gosto muito de algumas gosto do Bruno Guimarães, por exemplo, seu parceiro também. E eu sempre gosto daquelas pessoas que saem do óbvio. Não só reproduzem. Eh, Acho que o Bruno Gobato, da Gobato Estrela. também, e que se eu pensar em uma pessoa que ela consegue abrir portas em locais diferentes e com uma maestria muito boa, eu falaria também a Camila. Santos. Exato. Camila, eu falo assim, se alguém fala mal da Camila, boa pessoa não é. Não tem como. Não tem ela está conseguindo levar, ela propagar, SX de uma maneira muito fácil de ser entendida. Isso é legal, isso é muito bom para você disseminar a cultura. Concordo plenamente. Um ponto sobre a Camila, fazendo fofoca do bem, né, eu vejo como um ser humano, assim, diferente. Às vezes a gente está no carro conversando, e ela fala assim: "Não, mas eu tô", porque tecnicamente, vamos pensar, eu sou palestrante, ela também é Sim, palestrante. A gente é concorrente. E ela fala: "Não, eu tô fazendo uma mentoria assim, assim, assado, pega aqui a minha pra você fazer igual". Eu tá vendo? falei: "Camila, você é doida, você é idiota. Como? Não, não, cada um tem o seu". Eu falei: "Meu Deus do céu". E ela tem, eu acabei de falar com ela, ó, vindo pra cá, falei: "Camila, você tem que me dar esse curso de namastê que você tem", porque eu falei assim: "Olha isso aqui, Camila, estão te copiando na cara dura". Ela fala:
que bom, que quando eu sou copiada, quer dizer que estão vendo valor. Eu falei: "Não é possível". Essa mulher, tem uma cabeça, então, além de ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa, acho que é o mínimo que a Boa gente pessoa. procura, né. E você falou de soft skills, e aí você falou de saber transitar entre as áreas. Eu identifiquei uma soft skill aqui que eu acho que é importante, que é a comunicação. Sim, Você saber se expressar, porque se você não conseguir, como é que você vai sim. conversar com a sua liderança? Que outra soft skill você traria aqui pra gente amarrar pra um bom profissional de CX, além da comunicação, por exemplo, e além de saber de CX? Ah, o relacionamento interpessoal. Eu acho que é fundamental. Porque às vezes você pode falar bem, mas você não tem Oratória, né? exato, a oratória é boa, mas você não tem essa parte de relacionamento interpessoal, então acho que isso é importante sim, de você ter Maravilhoso. isso. E isso eu acho que a gente até pegando esse gancho que você falou da Camila, acho que nós profissionais de CX a gente tem muito isso de a gente é muito parceiro um do outro, e eu não sei da onde e quando surgiu essa parceria. E são pessoas diferentes, de empresas diferentes, de mundos diferentes, de contextos diferentes, é aquela coisa: "Juna, eu tô precisando tal coisa, você poderia? Tal coisa, você poderia vir aqui? Que você quer participar de tal coisa?" A gente criou O bench é muito é fácil, né? exato, é muito fácil, as pessoas estão muito abertas para falar, isso eu acho legal, então, alguma coisa a gente tem. Então Eu vejo o CX como uma comunidade muito aberta, isso, né. Eu vejo alguns silos, que eu acho que é natural nas áreas, aí tem o grupinho da Camila, tem sim, o grupinho de sei quem, mas, eu vejo que tá muito mais perto de se entrelaçar exato. esses grupos, do que você vê, por exemplo, no marketing digital, que você vê os adoradores do coach lá, que eu nem cito o nome porque detesto, e aí você tem os seguidores do Érico Rocha, Sim, por exemplo, que é um cara que fez milhão mesmo, e que tem alguma coisa que faz sentido, mas virou oba-oba, e eu vejo isso muito separado. No CX a galera tá se conversando, sim, você da Souvenir, eu estava na Hopi Hari na época, e aí eu converso com o Rigon que tá na funerária, e todo mundo se conversa, sim. eu acho isso tão precioso e todo mundo acaba ganhando, e eu acho que no final a gente vai ganhar essa luta contra virar o marketing digital 2.0, espero que não aconteça, vamos continuar batalhando, pelo amor de Deus. Naomi, mensagem final para os seus seguimores, para os seus seguidores, para quem está com você, para essa nova época que você está entrando agora, o que que você diria para essa galera de CX que está começando, que já está há muito tempo? Qual o seu recado final sobre tudo isso que a gente conversou? Nunca percam, acho que essa paixão de querer melhorar a experiência do cliente, que no final do dia esse é o nosso foco, é melhorar a experiência do cliente, não é estar em um palco, não é estar numa podcast, isso são consequências de um trabalho bem feito que a gente está gerando uma melhor experiência para o nosso cliente. Maravilha. Naomi, mais uma vez, obrigado pela sua Obrigada a você. presença, obrigado pela parceria, que não é de hoje Não e é não é aqui desse podcast, e que a gente consiga fazer muito mais coisas juntos aí, para fortalecer a experiência do cliente e os resultados nas empresas. com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a você também que está nos assistindo desde o primeiro episódio. Mas se você chegou aqui agora também, não tem problema. Seja muito bem-vindo também. Senta, toma um chá, fique em casa e aproveite todos os episódios que temos aí para trás com grandes celebridades do mundo do CX, executivos. E hoje, mais uma celebridade se junta a esse grupo de pessoas que já passaram aqui pelo Era Uma Vez Podcast. Eu sou Bruno Gonçalves, o seu host, e eu te espero no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.